O meu coração se inclinou de maneira muito forte a nós estudarmos um pouco, né? Ainda agora estava conversando com o pastor Júnior e é lógico, a gente está num período de ensinamento sobre batalha espiritual. Preste atenção, eu quero que você fique atento, porque hoje e amanhã nós vamos falar muito sobre guerra espiritual por uma outra ótica, né? Não apresentando o chifrudo fisicamente, né, ou mostrando ele mesmo, mas as ações dele, como ele trabalha sutilmente e como nós devemos estar atentos, porque às vezes nós tentamos lidar com situações naturais, né, pela nossa própria força natural, e aí não tem como, porque por trás dessa ação natural há uma ação espiritual. O diabo não mostra os chifres dele, mas as ações, a forma com que ele está trabalhando, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E se nós não estivermos atentos, nós nós não vamos perder a batalha, porque eu creio que Deus já nos deu a vitória, em nome de Jesus, né? Nós não vamos perder, mas podemos nesse processo, de certa forma, sermos muito machucados e feridos, porque acima de tudo é o sangue de Jesus. O pastor me postou essa semana que se não fosse o sangue de Jesus, e é verdade, não é por mérito humano, não é porque a gente é bom, não é porque a gente sabe fazer, não é isso, é o sangue de Jesus, é a misericórdia de Jesus, é somente pelo sangue dele, porque não tem ninguém bom, ninguém, por mais que você tente fazer as coisas certas, corretas, não existe ninguém bom, somente é o sangue. O cara pode ser aquele homem mais santo, aquela mulher mais santa, jejua tanto, ora tanto, você olha para a pessoa assim, vê aquela pessoa, rapaz, é de uma conduta irrepreensível, mas o coração é maligno, não tem como. A Bíblia diz isso lá em Jeremias. Eu oro contra Reléu porque já tenho um entendimento maior. Mas se nós olharmos por esse prisma, né, então, dentro dessa relação sexual que pode ter acontecido, por que eu estou falando isso? Porque você está pipocando na internet, de repente alguém pode ler e dizer, eita, poxa, eu já estou logo, né? É como o pai que vai instruir o filho, né? Pai, como é que faz isso aqui? Ó? Faz logo assim, pronto, é desse jeito, para não deixar que alguém possa perverter. Porque alguns, inclusive, lá atrás, conosco, desviaram, porque se interessaram muito por essas coisas. Mas se interessaram tanto que muitos caíram e caíram feio. Porque quando você começa a dar margem para algumas coisas, né? E dizer aquilo, viu isso na internet? Sério, quem já viu isso na internet? Olha aí. Quem já viu na internet que Adão teve até uma outra mulher antes de Eva? Quem já viu? Ó, para aí. Essa metade da igreja. Então, se a gente não explicar essas coisas, aí vai ficar complicado, porque você começa a criar doutrinas, e isso foi o que aconteceu, né? Quem é da velha guarda aqui, né, pastora Maria, sabe muito bem, é gente boa, né? Eu tive um líder de louvor, que foi basicamente o cara, eu posso dizer assim, um dos caras mais importantes, eu admiro muito ele, mandei até uma mensagem, Maria, para ele há 15 dias atrás, estava escutando os 25 anos do Marcos Witt pela milésima vez, e esse cara lembrando de você, no tempo que você ministrava, ele, muito obrigado. Mas o cara assim, entrou por um caminho tão doido, né, por um judaísmo assim, pesado. E você conheceu, né, o cara? Cara, gente boa demais, eu amo demais o irmão. Mas se perdeu assim, de uma forma tão terrível. Eu acredito no judaísmo, acredito em muita coisa judaica, né? Por exemplo, a gente tem hoje, eu não estou falando aqui do adventismo, misericórdia, mas eu não tinha no meu coração ainda o sentimento de que era uma seita. Testemunha de Jeová, mormon mas agora eu estou até evidenciando publicamente que para mim é uma seita. Aí se você quer saber por quê, senta comigo, né? Porque seria até antiético, aí eu vou te explicar por quê. Hoje eu vejo que é sectário, é muito sectário, tá? É muito sectário mesmo. O diabo está aí para isso, mas não é sobre isso que nós vamos ministrar. Mas ele trabalha, não quero estimá-lo, né?
Mas ele trabalha de várias formas para poder desconstruir o cristão. E se nós não estivermos alinhados com as Escrituras, nós vamos perder feio. Essa semana mesmo eu estava orando para Deus guardar o meu coração. Sabe por quê? Um homem que eu admiro e falo dele desde que a gente começou a comunidade, Evan Roberts. Alguém sabe como terminou? Questionando se tudo aquilo que ele viveu, o maior avivamento que nós tivemos depois de Atos, no país de Gales, que dele veio outros avivamentos, o cara termina questionando se a vida dele fez sentido. Olha que absurdo. Então, se um homem daquele foi poderosamente visitado por Deus, morre falando isso, você imagina eu e você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, com muita pelo prisma científico, não quero criar teoria, isso é para só deixar bem claro do que Caim é filho de Releu, na relação que teve com Eva. Eu estou escrachando isso, porque se você já vê na internet, aí também o pastor falou. Aí eu não acredito nisso. Eu não acredito que a Bíblia diz o quê? Adão teve o quê? Eu gosto da NVI em alguns pontos, que ela é bem firme, né? E conheceu, tem Bíblia. E conheceu, oh, tudo bom? Não, teve relações sexuais. Aí é fera, né? Se relacionou com a mulher e daí ela engravidou e deu à luz a... Aí você pergunta para mim, pastor, então desconstrói essa ideia de que Caim era filho de Releu na relação que ele teve com Eva? Não acredito nisso. Agora, eu particularmente, eu vou atrás desse pensamento. Você também não é obrigado. Hoje, cientificamente falando, né, a ciência não diz isso, né, mas eu, né, como estudioso das Escrituras, na criação homem e mulher, eu não tenho dúvida disso. O útero feminino, ele é um portal. Isso eu posso dizer para você categoricamente. Ele é um portal. Onde é concebido a vida? O esperma por si só faz alguma coisa? Não. É necessária a fecundação. Então, já há uma evidência, quem é bom de internet aí viu, né, a fecundação entre o esperma no óvulo. O que é que acontece? Um feixe de luz. Para mim, aquilo é o Espírito entrando. Para mim. Não tem como explicar aquela energia, né, que só Deus. Então, o útero feminino é um portal. E cientificamente falando, não tem nada a ver com Bíblia, porque alguns podem até questionar, mas é porque a Bíblia era para a gente dizer assim, pô, a Bíblia tem toda a razão. Mas, né, infelizmente, a humanidade aí fora só acreditando que é científico. A ciência diz hoje que, analisando úteros femininos, toda a mulher que teve relações sexuais com vários homens trazem no seu útero traços genéticos desses homens que relacionaram com ela. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. E o feto gerado pode trazer traços de DNA daqueles homens que relacionaram com ela. Aí agora, se não quero criar teoria, aí eu acredito que o coração de Caim não era um coração tão bom, particularmente, entendeu? O que pode ter acontecido? Pode. Foi o mais velho, recebeu toda essa carga maligna? Pode, não estou dizendo que é verdade. Pelo amor de Deus. É porque senão vai sair nas heresias. Há um carro da heresia passando. Eu não quero isso de jeito nenhum. Entendeu? Mas a gente tem que analisar muita coisa. Por que eu estou falando isso de manhã? Porque a internet está empestada de coisa. E antes que você fique aí, né, como esse irmão que desviou, não, pastor, mas isso é muito sério. Eu falei, cara, não entra por isso. O cara ficar de pouquinho com o vizinho. Descambou aí para uma seita que os caras fazem um chá de cogumelo. Alguns sabem que seita é essa, né? Misericórdia. E se perde mesmo, meu irmão. Se você não tiver base, você se
perde. Então a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. A internet agora sim está, né? Ela pode ser uma bênção, pode ser uma desgraça. Mas vamos voltar para o que realmente é importante também, né? Aí a gente vai lá para Números 25. Eu quero resumir, hoje não tem EBPFAL, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, e hoje tem trabalho com os meninos aqui, a gente vai sair mais cedo, tá? A Bíblia diz que enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres. Que coisa interessante. Agora abra comigo em Números 31:16 e deixa aí. Olha só, nós lemos aqui no começo que o diabo queria, porque queria, através do rei Balaão, né? Vai dar um branco aqui. Balaque, o rei Balaque, contratar Balaão para amaldiçoar o povo. E se você ler, eu não sei se foram 5 ou 6 vezes que Balaão declarou palavras de bênçãos. Acho que foram 6 vezes para Israel. Vimos que ele estabeleceu um preço, né? Quando Balaque diz: olha, eu vou pagar o preço. Você pediu um palácio cheio de riqueza, então ele foi atraído pela riqueza. O que tem acontecido nesses últimos dias? Muitos e muitos, infelizmente, profetas estão sendo corrompidos pela grana. Misericórdia, Deus guarde a minha vida e a sua. Esse é um ponto que o diabo nunca deixou de trabalhar. Nunca, nunca, nunca. Líderes ele vai tentar corromper por dinheiro, poder, né? Poder, grana. Ele sempre trabalhou nesse aspecto. O dinheiro traz poder. E o homem com poder é uma outra situação. Só que ele não conseguiu. A gente vai acelerar por conta do horário, porque eu quero falar outras coisas bem mais profundas. E quando ele na primeira vez recebe a ordem de Deus para não permitir, ele é obstinado, Deus, então vá com eles, vá. Nessa ida, eu não lembro se é no 20, deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho, gente. Isso, primeiro oráculo, né? Deixa eu botar aqui na NVI isso. Terceiro. Pronto. Números 22, 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os oficiais de Moabe. Acendeu-se, pois, a ira de Deus quando ele foi. Por quê? Porque Deus já tinha dito para ele não amaldiçoar o povo. Mas ele é teimoso e vai. Mas ele também é um Deus misericordioso. Quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para se opor a ele, Balaão ia montado na sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, a jumenta viu. Né? A jumentinha viu. Ela desviou-se e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito entre 2 vinhas, com o muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu, doeu, né? Segurei esse cara aqui, porque eu que sou a jumenta, né? E bateu nela de novo.
E o anjo do Senhor foi adiante, se colocou em um lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Aí, meu irmão, complicou. Ela tenta proteger, ela tenta fazer de tudo. Mas o cara estava tão obstinado, que ele não entendia o que estava acontecendo. E muitas vezes é assim na nossa vida. Pelo amor de Deus, cuidado para você também não levar isso para o extremo. Quantas coisas começam a acontecer conosco e a gente tenta naturalizar. Não, isso é assim mesmo. Às vezes Deus está te resistindo, fechando portas, gerando situações, até permitindo algumas enfermidades, algumas coisas, e você muitas vezes não acorda. Eu falo por mim, não sei você. E eu tenho que acordar para algumas situações. Eu tenho que despertar. Às vezes Deus quer nos levar a um nível mais alto de fé, de oração, e a gente fica ali meio paradinho, meio que Palmeiras aqui, tá bom demais. Não, Deus quer te levar. Tá tão bom, né? Tá tão bom, do jeito que está a igreja, tá bom. Não tá bom. Deus quer nos levar para mais longe, amém? Deus quer nos levar para mais alto, tem mais vidas para ganhar. Não, porque lá atrás eu vivi dessa forma, mas tá tão gostoso. Não. Vamos começar a abrir os nossos olhos. Não vamos permitir que jumentos, né, de certa forma, tentem nos. Não vá, não faça. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha o nível de misericórdia. Agora, olha o nível de obstinação. E ela disse a Balaão, a jumenta: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Aí o que é que acontece no verso 29? O que é que diz? Leiam ali. Balaão respondeu a jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu mataria agora mesmo. Você percebe algo estranho ali? Cara, o cara está falando com a jumenta, ele nem desperta, que jumenta não fala. Para você entender o nível de obstinação que muitas vezes vai ao coração do ser humano. Meu irmão, meu Deus, a jumenta está falando, ai, misericórdia. Não, ele dialoga, é tão alto o nível de obstinação. Tem gente que brinca mesmo. Eu já tive muitos aqui que brincaram com jumenta e com jumento também. Não só com jumenta, com jumento. Acabaram família, acabaram casamento. Então, alguns estão em pé, outros já morreram. Mas não entende, cara. Estão dialogando com jumenta. Como se isso fosse natural. Misericórdia. Acorda não, acorda. Não dorme não, senão a Bíblia cai. O cara dialoga com a jumenta, velho. Você me fez de mesmo. Aí a jumenta disse a Balaão: você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Que coisa. Parece a gente conversando com os petistas. Não tem quem convença, velho. Aqui foi o contrário. Jesus. Vamos para a palavra. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu, olha a misericórdia de Deus agora, mais ainda. E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. O cara ia ter um tiripaco, um mal súbito, uma taquicardia, sei lá, um AVC. A espada ia cravar, ele ia cair duro. Aí então ele inclina-se e prostra-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou-lhe: você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para me opor a você, porque você tem andado de forma negligente diante de mim. Eu tenho medo disso. E agora estou falando para nós como um todo, não só para mim. Negligência muitas vezes pode nos levar ou à destruição, ou a muitas vezes não atingir o propósito para o qual Deus nos chamou. A nossa negligência, a obstinação de coração.
E pensa numa coisa que eu já vivi em várias fases, comigo mesmo, com os outros. Não é fácil. Ontem, enquanto o irmão estava falando sobre portas abertas, sobre o que acontece lá no Paralelo 1040, na África, naquela janela Índia-África, né? Naquela região ali dos países árabes. Eu fiquei ali sentado pensando, meu Deus, como nós somos preciosos aos teus olhos, e como a sua misericórdia nos alcança, porque saindo daqui nós vamos para casa. Alguns vão ter uma bela janta, outros uma janta mais simples, outros vão dormir numa boa cama, ou numa cama mais simples, no seu ar-condicionado, no conforto do seu lar. Enquanto tem irmãos que estão dentro de cavernas, enquanto tem irmãos que estão agora no meio do mato, enquanto tem irmãos que perderam a vida, filhos crescendo sem pai, crianças, mulheres em desespero. E nós muitas vezes reclamamos de barriguinha cheia. Enquanto nós muitas vezes não valorizamos a igreja que temos, os líderes que temos, tudo que Deus está fazendo, a gente tem sempre aquela boca podre, imunda para estar reclamando das pessoas. Miserável, fofoca, sabe? De sentar na mesa ao invés de falar coisas boas, para estar falando do outro, para estar julgando o outro, para ser senhor do outro. Oh, meu Deus do céu. Isso muitas vezes nos impede de crescermos como igreja. Ao invés de nós falarmos coisas boas, coisas positivas das pessoas, estamos sempre ali, com a nossa boquinha aberta para estar amaldiçoando, para estar falando, porque fulano, tem nada, porque cicrano, pelo amor de Deus. Às vezes, o casamento está sendo destruído. Filhos estão sendo destruídos. Nada funciona. Não rompe em nada, não cresce. Eu vou falar uma coisa pesada, mas vou falar amanhã também. Quantas almas você já ganhou para Jesus e está cuidando delas? Zero, preocupe-se. Você é religioso. Ô pastor, faça o caminho de volta e vá correr atrás de pessoas e cuidar de pessoas. Irmãos, eu estou ajeitando lá a minha casa, a gente está para tomar uma decisão, e eu estou trabalhando, tem 1 mês e meio que eu estou trabalhando igual um burro. Ainda bem que eu gosto de fazer o que eu gosto, o que eu estou fazendo. Não é fácil. Rapaz, os meninos vieram para receber agora o apóstolo, né, dia 26. E a esposa dele, estão vindo da Bolívia. Tem que ajeitar, acelerar algumas coisas. Mas essa semana, nós recebemos na nossa casa. E fizemos janta para algumas pessoas. Minha esposa estava só o caco. Mas a gente ali 6 horas, cozinhando, abençoando, famílias que foram lá para conversarem conosco, serem pastoreadas. Não eram nem nossos discípulos. Pessoas novas que estão chegando. A gente ali, ó, macaxeira, cuscuz, batata, cozinhando. Abençoando pessoas. E isso é ser igreja. Se você não se preocupa com isso, o que você está fazendo no cristianismo? Não é nem aqui. O que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo. Dizer que é crente, sentar numa cadeira dessa, estar num clima gostoso desse, e ir para casa e não fazer nada por ninguém. Que cristianismo é esse? Abrindo a boca para estar só arrumando problema. Ainda tem problema demais, moço. Vai com teus problemas para outro lugar, pelo amor de Deus. Ou você nos ajuda, ou então, pelo amor de Deus, cai fora. Porque ou a gente é um parteiro ou a gente é coveiro. Eu não quero coveiro no nosso meio. Não quero. Tem um videozinho, Daniel, meu filho, mandou até para mim, mas eu já tinha visto aquele vídeo. De um pastor dando testemunho. E quando ele começou a usar lealdade e deslealdade na igreja dele, ela explodiu. Quem viu esse vídeo?
Alguém viu? Eu vou passar ele amanhã? Vou. Se a igreja não crescia, pastor Júlio, não crescia. Os líderes problemáticos, tudo. Quando ele usou lealdade e deslealdade, a igreja explodiu, 3.000 pessoas. Tu acha que eu vou permitir que nesse semestre você fique aqui dando uma de bonitão ou bonitona, dando uma de religioso, religiosa? Vou não, não vou não. Tem gente aqui que está com a cordinha no pescoço, literalmente. Se aprontar mais uma, tchau, meu filho. A porta da igreja está aberta, ela não é minha, não sou dono. Agora, pastorear você, eu vou dizer em alto bom som, como eu já disse para alguns. Assim como as pessoas têm o direito de quererem ser pastoreadas, eu também tenho o direito de não querer pastorear. Eu não vou ser tão incisivo, porque o cara no livro, ele manda embora mesmo da igreja dele, pastor. Você leu, né? Ele manda embora. Eu não vou mandar embora não, mas eu vou simplesmente dizer assim, ó, não te pastorei, você não é minha ovelha, fique à vontade para sentar aí, não arruma problema, porque se arrumar problema, aí eu te expulso mesmo. Aí eu te expulso. Porque não tem como edificar casa, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque, meu irmão, o diabo vai arrumar muitos meios para destruir a igreja. E um deles é esse, a quinta coluna. Ele não vai derrubar com quem está lá fora, é com quem está dentro. Você vai ver já já. Derruba-se com quem está dentro. O cara, eu não vou, né? O anjo disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. E aí ele vai, o Balaque fica invocado com ele, não mandei chamá-lo urgentemente, porque você não veio. Acaso não tenho condição de honrá-lo? Olha aí, a cantada do diabo, o diabo usando, né? Eu não posso te abençoar, por acaso eu não posso pagar o que você quer? E tem muita gente, muito líder, que Deus guarde o meu coração, agora não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, que Deus guarde o meu coração para não me corromper, porque já teve gente aqui que tentou me comprar com muitas coisas e não me compra. Não vai, não quero. Teve uma situação aqui não, né? Nem existia isso aqui. O pastorzão, olha, não vou dizer seu nome para não dar muita evidência, ele sabe. O cara tentou dar uma casa na época para a igreja, só que eu não quis. Eu liguei para o meu discipulador, falei, eu não aceito, porque eu sei que não é um dinheiro correto. Mas o cara queria dar, independente de onde vinha o dinheiro. Eu não quis, pergunte para eles. Eu falei, não quero. Teve um outro que deu, a gente aceitou, porque eu sabia que era de Deus. Porque, meu irmão, o que vai aparecer de proposta, de coisa para te vender, entendeu? É por isso que eu não dou mole para ninguém, não vou. Achou ruim, pode ir embora. Eu sei o que eu sou em Deus, então não preciso estar me justificando. Porque tem gente que às vezes testa a minha paciência. E aí tem hora, meu irmão, que a paciência esgota um pouquinho, né? A gente é ser humano. Deus que é Deus diz que tem vez quando ele senta o rei, Deus, imagina a gente. Mas ele senta porque ele sabe que precisa, eu não. Cuidado. Porque vão tentar te comprar de todo jeito, com ideias. Às vezes pode ser grana, mas é ideia. Olha, na igreja eu sei que, mas veja bem, eu acho que pastor assim. Aí você, opa, aí o burro com a orelha em pé. Aí é uma jumenta ao contrário, né? Não é nem a jumenta do Balaão. Pode ser até uma jumenta petista. Vamos lá. Vai emprestar o ouvido para o que não deve. Não é dinheiro, mas é, de repente você está almejando alguma coisa a mais. E acha que está sendo injustiçado na igreja pelo pastor. Mas os pastores, especialmente eu, sei até onde você pode ir ou não. Bom, mas aí o cara no 23, né? Já começa a primeira profecia dele, no 23. Balaão disse a Balaque, na minha Bíblia diz o primeiro oráculo, né? Primeira profecia. Aí nós vamos entrando aqui no segundo, que é a partir do verso 13. Não vou ler tudo, porque senão... Aí Balaque lhe disse, venha comigo a outro lugar, onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. Dali amaldiçoa este povo. E ele não amaldiçoa. Ele leva para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque, fique ao lado do seu holocausto enquanto vou me encontrar com Deus. Quando o Senhor encontrou com Balaão, pôs uma mensagem na sua boca. Volte a Balaque e transmita-lhe essa mensagem. O que o Senhor disse? Ele pronunciou esse oráculo. Levante-se, Balaque, e ouça-me. Até Deus falando com um cara, e ele
Pelo amor de Deus. Ele recebe uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de boi selvagem. Não há magia. Grife isso aí, tá? Porque eu sei que hoje tem muita gente trabalhando contra a igreja. Estava falando com o pastor Júnior. Eu não sei quantos viram. Isso tem umas 3 semanas. A maior convenção de bruxos do mundo, uma das maiores. Teve agora no Rio Grande do Sul. Quem viu isso? Poucos, né? Aí você acha que os caras foram para lá para quê? Para somente se encontrar, tomar um cafezinho e tudo certo. Amaldiçoar a igreja, amaldiçoar a minha vida, a sua família, sua casa. Então levante-se. Temos que estar em jejum. Porque, amém, pelo grupo que vem dia de sábado. Isso aqui era para estar lotado, meu amigo. Era para ter gente lá fora. Mas muita gente está dormindo em berço esplêndido. Não está nem aí por conta de que são demônios que estão segurando eles na cama. Ixi, amanhã eu vou soltar a peia na costa de alguns. De novo, né? Para ver se toma vergonha. Porque a jumenta fala várias vezes e o cara ainda não... Pelo amor de Deus, a jumentinha está falando também. Tem gente que não ouve. Pelo amor de Deus. A gente está ali, deitado. É para estar aqui jejuando, orando, cara. Nós estamos vivendo um momento crítico. Não quero entrar no mérito, mas todo mundo está vendo as redes sociais. Eu postei no meu Instagram. O cara levou um tiro, velho. Por quê? Porque está defendendo o que é correto, o que é certo. Aí você acha que aquilo ali é só demônio até umas horas. Aí eu quero aproveitar, deixa aqui. Não vou sair totalmente da palavra. Mas essa história de que, foi para a universidade e se corrompeu. Não, o coração já era ruim, miserável. Eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei num ambiente prostituto que você não tem noção. Eu trabalhei, onde gerentes, os caras calaram a boca. Por quê? Meninas de 15, 16 anos, crianças, gente da mais alta posição, levando essas meninas para o ambiente de trabalho à noite. Eu terminava meu serviço, lá era quase uma cidade, ia para o meu apartamento, eu gostava muito de esporte, de voleibol ou futebol de salão, jogava ali, parará, fazia minha janta e me tocava. O pastor Baixo trabalhou 3 anos comigo lá. E um outro abençoado que foi da igreja também, mais 2. Os caras, não, rapaz, vamos sentar, vamos vir aqui para a mesa, só você tomar uma guaraná, não vou, eu não vou. Meu amigo, ou você é radical, ou não vai. Essa história de, não, eu estava na universidade me corrompi, nada, o seu coração já era corrompido. Você quis se corromper. As histórias de orgias rolava solto, meu amigo. Propósito. 1.800 quilômetros de Maceió. Lá na ponta do Mato Grosso. Fiquei 30 dias. 30. Tinha uma moça, minha mulher sabe disso. Eu posso falar isso aqui porque minha mulher sabe. Ela colou 28 dias. 28 dias. Uma dessas mulheres ofereceu minha filha de 15 anos. Vamos lá em casa, quero te apresentar minha menina de 15 anos. Eu ligava de imediato para minha esposa. Ou você é radical contra o pecado, meu filho, ou não vai. Agora, demônio aqui não vai ficar. Eu estou te falando, gente que vai ficar trabalhando. Não vai, porque o diabo vai fazer ação em Deus. A história de ser meio profeta não funciona. Você está abrindo outra coisa. Eu já vou dar a cantada por aqui. Cuidado com o que você fala da igreja para as pessoas. Olha, mulher, vai cair como um chapéu. Não é nem um chapéu, é a peruca logo. Olha, eu veja bem, cuidado, entendeu? Olha, essa questão de igreja, olha, discipulado, olha, veja bem, discipulado, você precisa tomar muito cuidado com o discipulado. E depois aí sair comentando, pelo amor de Deus.
Cuidado com o que você fala para as pessoas. Porque daqui para frente, olha, eu vou falar para você. Eu vou chegar agora chegando. Igual zagueiro. Chegar agora. Hoje, eu estou sendo muito honesto. Hoje, algumas coisas acabam aqui. Então sai daqui, tá, poxa, eu falei com fulana, eu falei com ciclano. Vai chegar aos meus ouvidos, não tem como. Se você é um obreiro, se você está na atmosfera, se você é um líder, o povo comum eu até relevo. Mas gente que está na liderança, a gente está levantando a pessoa e você está derrubando. Eu não entraria em discipulado não, viu, mulher? Meu irmão, eu não entraria não, porque, veja bem, se você teve a sua vida exposta ou exposto, o problema é seu. Mas discipulado é uma bênção e é bíblico. Então não abra sua boca para estar falando de discipulado aqui na igreja. Vai embora. Saia, se você não acredita. Mas ficar aqui. A gente puxa e você puxa do outro lado. Estou dando um recado. Não gosta, paciência. O problema é seu. Algumas pessoas chegam para mim, muita gente. A gente fez o treinamento de obreiros. Aí tem gente que acha que eu fiz o treinamento de obreiro vai ser obreiro. Não vai. Porque você tem que se alinhar. Você vai ter que estar debaixo da estrutura de discipulado. Você vai ter que ouvir umas boas verdades para mudar. Porque eu não quero ninguém segurando plaquinha, nem com crachazinho de obreiro porque é bonitinho. Não! Você tem que ser um bombeiro. Bombeiro, quando vê fogo, ele dá a vida, ele vai lá apagar. Olha para o irmão assim, você é bombeiro ou é um incendiário? Porque tem gente que vai lhe apagar, joga mais gasolina, pastora Maria. Vá, toma aí. Joga dúvida no coração da pessoa a respeito da igreja. Você teve gente que já falou no discipulado para a ciência. Fazer o quê? Mas o discipulado é bênção. Estou só colocando aqui algumas táticas que o diabo utiliza. Essa história de dizer que é perdido ou perdida. Não, porque é o ambiente que eu trabalho. Irmão, esse ambiente que eu trabalhei durante 9 anos ininterruptos. 9 anos. Meu filho Daniel nem era nascido. Quando nasceu, eu já estava lá. Tinha uma rua. O negócio era tão pesado, pastor Elemar, que na rua batizaram ela, era certo, tem uma placa, Rua da Sodoma. De pesado que era. Eu já contei isso. Era um nível de adultério e prostituição tão pesado que você não tem dimensão. Como lá se trabalha, a empresa era 24 horas por dia, os caras trabalhavam de turno. Ixi, o que tinha de neguinho adulterando e mulher adulterando, um saindo da casa do outro na madrugada. E na época, a gente começou um movimento de oração pesado. Eu e alguns irmãos, tinha uma irmã que eu ganhei para Cristo, que tornou-se líder do Desperta Débora. Alguém já ouviu falar nesse movimento? Ela tem para liberar palavras. O pastor Elemar pregou isso aqui, lembra? Como ele ficou preso numa palavra que ele disse para o diabo. Você acha que é brincadeira? O cara acha que é brincadeira, mas não é não. Eu não brinco com palavras. Não brinque com palavras. Se você brincar com palavras, olha, eu não lembro se é Provérbios ou é Cantares. É como um passarinho que voa, meu irmão, e vai longe, viu? Tem alguém que vai ouvir o que você está dizendo. Então abre a tua boca para abençoar as pessoas. Onde você chegar, poxa, eu tenho a melhor igreja do mundo. Eu tenho o melhor marido do mundo, a melhor mulher do mundo. Eu tenho os melhores filhos, os melhores pais, a melhor igreja, o melhor pastor. Irmão, aí sim, aí é provérbio meu. Do que você fala, você vai comer. A língua, ou ela vai te servir de bênção ou de maldição. O terceiro oráculo dele, aí vamos lá, vamos adiantar, né? Porque eu quero chegar no ponto.
O quarto oráculo está no verso 15. Palavra de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo. Tarará, tarará. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Olha, ele esmagará as frontes de Moabe. Grave bem esse nome. Eu já disse aqui no começo do culto. Grave bem esse nome. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Em suma, ele começa a profetizar. Aí tem o quinto, verso 29. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Não tinha jeito, ele não tinha como amaldiçoar o que Deus abençoou. Você não será amaldiçoado se você viver na integridade de Deus, na retidão. Ninguém poderá te atingir se você viver o melhor de Deus. Por que o diabo começa a trazer algumas desconstruções no nosso meio? Porque ele sabe que debaixo de obediência do sangue de Jesus, o diabo não te toca. A única coisa que pode te ferir é o pecado. A única coisa, escute isso que você vai ver algo sério já já. A única coisa que pode me destruir e te destruir é o pecado. E é por isso que o diabo está querendo trazer pecado muitas vezes na nossa casa, no nosso meio. Começa com o sentimento, com o pensamento, com a ideia. Eu digo para os jovens aqui. Que ela chegou e disse: eu quero experimentar. Minha mulher me disse semana passada: experimente e se quebre. Que é muita burrice e estupidez. Eu conheço a história da família. Acho que todo mundo aqui, o menino sabe quem é. Fazer o quê? Eu disse à minha mulher: nem atrás eu vou, não precisa. Não vou atrás dessa menininha. Primeiro que ela já estava aprontando há um tempinho, a gente tentou. Mas agora, aí disse, eu quero experimentar. Então vá, experimenta. Experimenta. Aí você vai ver o final dessa história, hein, pastor Sérgio? É triste, né? É triste. É triste. O preço que se paga, meu filho, pela desobediência, muitas vezes, é muito alto. É muito alto, cara. E leva os outros ao sofrimento também. É por isso que muita gente não gosta de mim. Estou me lixando. Para não usar outra expressão bem chula, né? Dá vontade. Ah, se eu quisesse. Estou me lixando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a verdade, olha para cá agora, a verdade levou Jesus para a cruz. A verdade levou Jesus para a cruz. Quem vivia na verdade ficou quieto, mas quem não, fica aí, tu não és o filho de Deus, é a mesma coisa. Esse pastor, estou me lixando, meu amigo. Estou me lixando para você, se não gosta de mim. Não tem que gostar mesmo, não. Tem que gostar do que está dentro de mim, que eu não presto. Não tem que gostar dessa capa, tem que gostar do que está dentro dela. É como dizia um pastor amigo meu: não olhe o pacote, não olhe o que tem dentro do pacote. Por que eu não gosto do cara? Analisa porque você não gosta. Que é ladrão? Que está cantando a mulher dos outros, a filha dos outros? Não. É porque ele fala a verdade. Então você já sabe onde você está na treva. Se não gosta é porque está na treva. Então estou me lixando se você não gosta. Porque as pessoas vão sofrendo. Paga-se um preço tão alto por desobediência lá atrás. O diabo quer uma porta para entrar. A gente não vai dar em nome de Jesus. A gente não vai dar. Aí ele vai para o sexto oráculo, no verso 21, a gente não vai ler. Agora o bicho pega. Olha só, para a gente finalizar, né? Enquanto Israel estava em Sitim, na Bíblia é terra de palmeiras. Terra de palmeiras. Lugar de palmeiras. Enquanto Israel estava em Sitim,
O povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas. Aí a gente estava acho que foi no Números 31, não foi que a gente colocou lá? Foi, né? Isso, número 31, isso. Números 31, verso 1. Olha aqui, olha para cá. O cara conseguiu derrubar Israel com maldição? Não. Mas olha onde ela foi derrubada. Leia agora. Leia. Vamos ler juntos. Foram elas que seguiram o conselho de quem? Olha para o irmão e diz: ah, miserável. Vai derrubar pela Netflix. Vai derrubar por filme pornográfico. Já que eu não consigo amaldiçoá-la na bruxaria, no satanismo, eu vou abrir uma brecha para que, de certa forma, eu alcance. O diabo sempre vai usar na minha vida e na sua vida um aspecto chamado imoralidade sexual, prostituição, meu irmão. Deus tenha misericórdia da minha alma. E quem é homem, é madeira, velho. O cara não derrubou por ocultismo. Diga assim para o irmão: o diabo não pode te tocar até o dia que você abrir a brecha da prostituição e da imoralidade. Receba. Acorde. Olhem para mim, eu quero que todo mundo olhe para mim. Não olha para a unha não, olha para mim, para mim. Acorda! Acorda! Acorde! Se eu souber daqui para frente, preste atenção, de menino a menina, tá brincando, eu vou chegar sério. Sai, reveja seus conceitos, porque não dá, velho. Você está brincando, não dá para a gente ficar brincando. Eu sei o preço que eu pago, e eu sei o quanto o diabo quer me derrubar, eu sei disso. Alguns que são mais íntimos, que caminham comigo, sabem das histórias que eu já vivi aqui dentro e fora daqui. Aí você acha que eu pago um preço tão alto para você vir tirar onda aqui, do novinho ao mais velho? Vai não, não vai tirar onda. Não vai. Porque agora o diabo está doido para fazer isso aqui, ó. Eu estou seguindo o conselho daquela minha amiga. É aquela amiga lá do colégio, que beija na boca de todo mundo. E então ela disse que é bom, eu também vou. Vai se lascar. Vai se quebrar todinho ou todinha. Através do ocultismo, da bruxaria, da maldição, ele vai entrar por uma porta chamada prostituição, pecado. Então não brinque, que o preço é altíssimo. Quantos de vocês têm pais e mães de segundo casamento, de terceiro casamento, que estão pagando um preço alto, e você quer entrar no mesmo caminho, transgredindo, pecando? Seja inteligente. Com todo respeito ao meu pai que não está aqui. De prostituição. A família do meu pai. A minha não, a família do meu pai. Na vida das minhas irmãs. Na vida de sobrinhos. Quando eu me converti, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando eu me converti, e vocês que são jovens, se vocês caírem é porque vocês querem. É porque vocês querem. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu me converti. Eu estava na prostituição desde 9 anos de idade. Aos 14 anos, eu estava dentro de um prostíbulo com uma prostituta.
vários relacionamentos. É tão nojento que eu vou dizer agora, mas é para ver se algumas cabecinhas de bagre acordam. A gente estava num evento que acontece em Paripueira. Todo mundo sabe aqui quem é o... Eu ficava uma semana acampado lá, minha irmã sabe disso. E teve uma noite, 5 homens, e um deles era eu, transaram com a mesma mulher. Deus teve tanta misericórdia da minha vida, tanta misericórdia, que eu não peguei nenhuma doença, até o graças a foi misericórdia, porque se fosse hoje eu estava... Mostrar que eu não presto, vem de rodo, essa pastorada que caminha comigo sabe, vem de rodo, propósito. Uma vez eu estava com o pastor Sérgio, né? Ele lembra dessa história, né? Da cantada que a mulher me deu num sinal. Pergunta para ele. Não era mulherzinha não, velho. Não era mulherzinha, pergunta para ele. Eu estava com o Lenilson no posto de gasolina, esse foi outro. Menina nova, você vai para onde hoje à noite? Aí disse, agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir. Eu já era um pastor novo. Ele disse, você quer ir para onde hoje? Você vai ter um show do Calcinha Preta. Eu digo, maravilha, vamos nós. Se eu vou dar 3 motivos para você, porque eu não vou para o show com você. A menina, moço, me perdoe. Primeiro, eu sou casado, eu sei, mas... Segundo, eu sou pastor. E terceiro, eu temo a Deus. Aí você pergunta para mim, pastor, deu vontade? O que você acha? O que você acha? Deu vontade ou não de ir com a menina? Sou carne, filho. Só que maior que está em mim. E eu não vivo por mim mesmo. Eu esmurro o meu próprio corpo. Aí tem gente que fica arrumando história. Eu estava vindo do poço. Essa foi hilário. Eu estava ali, o ônibus parou. Aí tinha umas 4 meninas, 15, 16 anos, com a blusa lá da escola técnica, que eu não sei nem como é que é o nome hoje. Estava lá. Aí uma delas virou, quando olhou, fez... Oh, meu Deus. Eu fiz. Dei certo e vamos embora. Meu filho, preste atenção. Minha filha, preste atenção. Não é fácil para ninguém. Nunca vai ser. Quando essas coisas vêm, sabe? Eu esmurro meu próprio corpo. Aí vem a minha esposa, que não merece. A mulher da minha mocidade. Os meus filhos não merecem. Meu filho Daniel não merece. É o que o pastor Sérgio acabou de dizer. Não é só você que sofre, são os outros que sofrem. São as consequências que se carrega. Para que essa sanha, vocês que são jovens, pelo amor de Deus, paga o preço, santifica a sua vida. Eu não tive pastor para me instruir, mas eu decidi. A primeira coisa que eu fiz, eu tenho vergonha muitas vezes de alguns jovens aqui que já saíram e outros que ainda estão. Eu digo, meu Deus, tem tanto e não vai ser cobrado, porque eu não tive da amizades. Eu cortei, pergunta a minha irmã, ela era mais nova, mas ela lembra. Eu cortei todas as amizades. O negócio foi tão pesado que eu não sei se ela lembra, que a minha irmã Marcele fez uma reunião na época, Macés, Maciene, todo mundo reclamando que eu estava me afastando da família. A Marcele estava grávida, eu botei pocando, eu falei, olha, por causa disso, eu não vou para onde vocês... Ou vocês vêm para o meu meio, ou eu não vou para o meio de vocês. Está tudo no meu meio hoje, aleluia. Não seja frouxo. Você precisa ser radical contra o pecado, ou então ele vai te consumir. Foram elas, as mulheres que seguiram o conselho de Balaão, sabe? Eu vou cortar a história, eu vou pregar tudo de amanhã, misericórdia. Elas, só eu não posso amaldiçoar, vou te contar como foi mais ou menos, versão PR Manassés. Olha, não tem jeito, a gente não consegue amaldiçoá-los, porque, e fala para o irmão assim, e olha que não tinha nem o sangue de Jesus, fala assim, nem tinha o sangue, nem tinha, e o diabo não podia tocar. Tu imagina hoje com sangue na tua vida e na minha,
Então não vacile. É o seguinte, não dá para amaldiçoar o que Deus já abençoou. Então faz o seguinte, traz para mim as mulheres mais sensuais e bonitas, uma turma de pobre, as gostosona mesmo, a marombada, tá? As do leg branco. Essa história é brincando. A Thalita chega e diz assim, pastor, que era o jeitinho dela, o Chiquinho é inocente. Eu não vou deixar nunca ele ir para academia por causa das mulheres de leg branco. Que é isso, calabresa. Mas é brincando, né? Gente, é fácil? Não, não é fácil. Nunca foi. E esse é um tempo onde não vai ser fácil. Porque a prostituição está escancarada. É pesado. Eu tenho dó de uma alminha dessa. Eu quero experimentar. Vai se lascar todinha. E o mais, sabe o que é mais interessante? Ainda tem gente que diz que a gente, quando fala assim, é porque profetizou. Não, é porque é a realidade. Amaldiçoou. Que amaldiçoou o quê, moço? Para com isso. É você que escolheu o seu caminho. Eu só estou te falando o que vai acontecer com você se você não fizer o caminho de volta. Só isso. É fácil? Não. Aí ele convida as bonitonas, fala o seguinte, não posso amaldiçoar. Mas os caras estão em guerra, estão há vários dias sem mulher, então vocês vão botar a melhor roupa, o melhor perfume, e vão fazer propostas para destruírem. Olha lá, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor. Aí a gente vai para o verso 25. Enquanto Israel estava em Sitim, terra da palmeiras, terra de descanso, os caras chegaram. Sitim era colado com o acampamento de Israel. Aí as moças vão lá à noite, ou durante o dia, se oferecerem para os homens. O povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam ao prostrava diante de deuses. Peor. Era um deus moabita, Baal Peor. Acendeu contra Israel. Agora é pesado, é lógico que ninguém vai fazer isso. Eu disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês deverá matar aqueles que dentre os seus homens se uniram a Baal Peor. Vocês perceberam? Pastora Maria, ele não mandou matar porque o cara cometeu imoralidade sexual. Ele mandou matar porque os caras se porque o problema não é a imoralidade. O problema é quando você se dobra diante do Deus da imoralidade. A imoralidade ela pode acontecer, porque nós somos carne. Amém? Amém mesmo, nós somos carne. Podemos vacilar? Está amarrado de tudo. Eu quero ver quem vai me levantar. Porque nós somos carne. Uma coisa é você cair. Orar. A Baal Peor. Dentro do seu espectro, né, de ação, a imoralidade sexual. Vai ser fácil? Só que, como é que eu resolvo isso, pastor? Olhem para mim agora que eu estou terminando. Todos, ou você é radical contra o pecado, ou não vai. Não vai. O que é ser radical contra o pecado? Casados, contra para a mulher. Pergunta para minha mulher quantas vezes eu contei para ela. Aconteceu isso, 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 ore por mim. Aconteceu isso e isso, ore por mim. Confia em mim, eu confio nela, porque ela sabe que eu não vou ocultar. Quem é pressão pesada, e se você ficar com raiva de mim, problema seu. Você não pode andar com safadeza.
que eu não vou admitir. É sério isso. Ô pastor, não vou, porque você está prejudicando o corpo de Cristo. Nós somos igreja, nós somos um no Senhor, amém? Aí diz assim para o irmão, está escrito, se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto, cara. Então quando você peca, nós vamos com você. Para com isso. Dispor o corpo de Cristo. Você acha que eu não tenho medo disso? Tenho. Meu Deus, se eu errar, eu vou falar com o povo de Deus. Falar com a minha esposa. Dizer, ore pela minha vida, meu filho. Ore. Ore. Olha que radicalização. Manda enforcar. Mas mesmo assim, olha o que é a obstinação. E a gente para aqui. No verso, olha a obstinação. Gente, o espírito de encantamento, não está até de descer, mas a hora não permite. O espírito de encantamento é pesado. O espírito de encantamento é um negócio. O cara já tinha dado a ordem. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença, ainda passa na frente do pastor. Ah, se eu quisesse. E de toda a comunidade está ali de propósito. Comunidade. E de toda a comunidade de Israel. O cara ainda passa tirando onda. Com todo respeito, a gostosona que eu peguei na academia, eu vou levar para casa. Deu mole. Meu amigo. Como é, amigo? Assim para o irmão, eu vou ser dos que choram e dos que lamentam, e não dos que levam a prostituição para cá. Deus. Vamos lá. Quando Finéias, levanta sua mão, diga assim, eu profetizo. O Espírito do Senhor estava na vida de Finéias, e o coração de Finéias seja o meu coração. Não foi o pastor Moisés, foi o obreiro Finéias. Fala para o irmão, você é coveiro ou é parteiro? Bombeiro ou incendiário? Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, abandonou a assembleia. Eita! Tem gente que é muito espiritual. Não vamos deixar que o Senhor resolva. Não, eu vou mandar embora. Eu não vou pegar uma lança e cravar, que eu não estou doido, mas eu vou mandar pegar o seu banquinho e saia de mansinho. Quer mudar não? O cara pega uma, duas, três. Tem uma hora que, peraí, moço. Opa, parou. Eu não sou bom não. Ninguém é bom, mas peraí. Abandonou a assembleia, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher pelo ventre. Aí o que é que diz ali? Então cessou a praga. Não podia ser só contra o cara? Vamos lá agora, todo mundo. Quem pecou? O israelita. Não podia só ele sofrer? Mas a praga estava vindo. Se a gente fosse ler a história, você ia ver, não lembro se foi 30 e tantos mil que caíram pela praga. Quando um membro do corpo sofre, quando um membro está feliz e se alegra, fala assim para o irmão, eu não vou trazer tristeza ao corpo de Cristo, à minha família, eu vou trazer alegria. Pode aplaudir mesmo. Pode aplaudir com força.
Que nem eu mesmo sabia que o negócio ia ser tão... Aí o papai vai abrindo, abrindo e a gente vai entrando. Conselho, falte não. Perdeu, não perdeu? Perdeu. Pode ser que amanhã a gente fale isso, mas nunca sai do mesmo. Nunca sai. Que tem jejum, tem sacrifício, tem oração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado.